Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live e hoje com uma novidade para vocês. Nós estamos aqui com um horário diferente da live. A nossa live geralmente é às 19 horas, mas agora nós estamos aqui às 21 horas, excepcionalmente hoje. Carlos Eduardo, Mônica Paz, minha querida amada pastora Mônica, Rosaura, Rodrigo Braz, sejam bem-vindos. Angelita Bertol, Arli Bertol, seja muito bem-vindo, meu querido. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. É uma alegria a gente estar junto aqui. Carolzinha, Michele Braz, Sinara, seja bem-vinda. Glória a Deus. Bruna Trindade, Cris Volpato, seja bem-vinda, querida. Queridas, na verdade. Bruna e Cris, Arli, que alegria. Arthur Esperoto, que alegria. Boa noite, minha querida. Glória a Deus. Boa noite, boa noite. Amados, Eneida Martins, que saudade dessa galera toda, hein? Que saudade. Queridos, é o seguinte, eu tenho uma questão para conversar com vocês hoje. Nós estávamos, já há 3 meses fora da cidade, e na semana passada, no domingo da semana passada, não o último domingo, o domingo retrasado, eu confesso que até então eu estava assim, Senhor, se o momento agora é de pandemia, se o momento agora é de ficar isolado, amém, vamos viver isso da melhor forma, né? E eu estava vívido e faceiro. Aqui a internet onde eu estou agora não é tão boa. Então vamos ter paciência. Eu estava faceiro, né? Fazendo as minhas coisas lá em Arroio do Sal e fazendo tudo o que eu precisava fazer, enfim. E chegou no domingo retrasado. Sabe o que aconteceu? Eu senti uma aflição no meu espírito, né? Domingo retrasado, eu senti assim que algo agitou meu espírito. E até então eu estava tranquilo, né? Fazendo a minha rotina diária, produtiva, né? Live diariamente, e alguma coisa agitou meu espírito no domingo passado. Aí naquela semana, então, eu simplesmente olhei e decidi assim, olha, eu vou... Shalom, Apóstolo Levi, seja bem-vindo, meu amado. Grande live fizemos ontem, sábado e sexta-feira, perdão. Já tá tudo lá no YouTube, tá? E aí, queridos, olha só, aquela semana eu fiquei com meu espírito apreensivo e aí no sábado eu decidi vir a Porto Alegre. Depois de 3 meses eu vim a Porto Alegre. Shalom, querido, shalom. Vim a Porto Alegre e voltei domingo para Arroio do Sal triste. Voltei triste porque senti que meu tempo lá estava terminando. Mas a gente decidiu ainda ficar mais uns dias em Arroio do Sal e nós... dentro dessa ideia ainda, começar uma transição, né? Começar uma transição. Só que ontem eu fiquei mais apertado ainda. E orando, buscando direção de Deus. E hoje nós acordamos de manhã e sentimos no coração assim muito forte. Terminou um ciclo. Então, amados, por que que eu atrasei a live hoje?
porque nós estávamos na estrada voltando, né? Então nós estamos agora em Porto Alegre novamente, para a honra e glória do Senhor. Estamos de volta na nossa casinha aqui de Porto Alegre. Não significa que a gente não vá lá ainda, passar eventualmente alguns dias, mas a nossa base está em Porto Alegre. Por isso a internet tão ruim. Amanhã eu vou ver se eu consigo uma resolução para isso, que até hoje eu não consegui. Aqui é final de linha, não tem fibra ótica. Mas estamos aqui falando de Porto Alegre novamente. Então estamos na terra, ok? Sabe por quê? Porque, assim, quando nós fomos para lá e nós ficamos 3 meses lá, eu senti que havia um propósito do Senhor para nós estarmos lá, né? Eu senti que havia um propósito do papai para que nós estivéssemos lá. E nós tivemos muitas conquistas lá em Arroio do Sal. Conquistas na nossa família, de coisas que nós tivemos que aprender a conviver diferente. É desafiador, por isso eu sei que esse tempo que vocês estão, vivendo confinados, ele é desafiador, porque aquilo que passa batido num dia a dia agitado e correria, quando está todo mundo reunido e vivendo 24 horas por dia, não passa batido. Isso precisa ser resolvido. Então, como em todas as famílias, nós também temos desafios e também tivemos muitas conquistas no âmbito pessoal da nossa família. Foi um tempo muito precioso. Também tivemos um tempo de conquista, ministerial, aonde definitivamente abandonamos a procrastinação de estar na internet diariamente, de estar... a pastora falou uma coisa esses dias que é exatamente isso. Essa pandemia removeu as paredes da igreja, né? Então hoje nós estamos buscando uma audiência que nós não tínhamos antes, quando estávamos debaixo dessa pandemia. Então, a pandemia, ela nos viabilizou de estar removendo as paredes da igreja. E essa pandemia também nos deu conquistas de trabalho, de crescimento ministerial, crescimento espiritual. Foi um tempo maravilhoso de crescimento espiritual. Foi um tempo maravilhoso de estudo e aprofundamento da palavra. Foi um tempo maravilhoso de lives, de devocionais. Só coisas maravilhosas aconteceram. E teve desafios também, em todas as horas teve desafios. Mas teve muitas conquistas nesse tempo de pandemia, ok? Mas eu entendi que o propósito daquilo que nós alcançaríamos como família, como ministério, como trabalho, como todas as instâncias, naquele local havia se esgotado. E agora nós entramos num novo desafio para novos crescimentos a partir de um retorno. Eu creio que a nossa ida para Arroio do Sal foi também uma antecipação a um tempo que viria de isolamento e que nós não tínhamos ainda noção do que seria. E também esse tempo de retorno é um tempo de antecipação àquilo que também virá, uma nova fase, eu creio que em breve. Embora o prefeito e as autoridades estão anunciando que a coisa piorou, eu estou aqui profetizando que a coisa vai melhorar e vai melhorar muito em nome de Jesus. Nós estamos antecipando uma fase de melhora que teremos na questão da pandemia. Esperem que nos próximos dias, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Eu creio nisso. É a minha fé, ok? É a minha fé. E eu creio que estou antecipando esse novo tempo de resolução dessa situação e dessa pandemia, em nome de Jesus. Então, ali em Eclesiastes 3, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra aí. Eu vou ler um texto para aproveitar. E a palavra diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, queridos? Então, o que eu entendo? Eu entendo que o propósito de nós estarmos lá em Arroio do Sal,
foi cumprido. Mas há um tempo para isso. E agora há um propósito e um tempo para nós estarmos de volta aqui em Porto Alegre. Porque nós vamos entrar num novo ciclo. Amém? Quem recebe isso no seu coração. Então a palavra continua dizendo: há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de abraçar. Tempo de afastar-se de abraçar. Amém? Então, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém, queridos? E aí, no versículo 11 fala assim: tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Então, meditando nessa palavra, a gente percebe que Deus, ele tem um tempo para tudo, né? Ele tem um tempo para que um propósito se estabeleça, mas depois daquele tempo ter percorrido, o tempo determinado por Deus, isso chega a um esgotamento e aí você entra num novo tempo. Então, eu creio que o tempo que nós estávamos lá chegou a um esgotamento e nós estamos entrando num outro tempo. Assim como eu creio que o tempo da pandemia, ele está chegando ao esgotamento e nós entraremos num novo tempo. Amém? E aqui no versículo... No versículo 5, na parte B, fala assim, ó, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Hoje nós estamos vivendo o tempo de afastar-se de abraçar. Mas eu creio que esse tempo está chegando ao seu esgotamento. Já já, amados, nós poderemos nos abraçar assim, em nome de Jesus. Não estou dizendo que você já pode fazer isso agora. Eu não seria irresponsável de falar uma coisa dessas, porque isso iria contra o que as nossas autoridades estão determinando. E nós temos que sim obedecer aquilo que está estabelecido e cumprir os protocolos que são solicitados pelas nossas autoridades. Isso sim, mas eu creio que o tempo de afastar-se de abraçar, ele já está chegando a um esgotamento. E sim, em breve viveremos o tempo de abraçar novamente. Porque todo o tempo é para cumprir um propósito. E eu creio que Deus permitiu que essa pandemia se instalasse sobre a terra para cumprir um propósito sobre a terra. Então, queridos, esse tempo é o tempo que Deus estabeleceu para que todas essas coisas acontecessem. Mas também haverá o esgotamento desse tempo e nós teremos novamente o tempo de nos reunir, o tempo de nos abraçar, o tempo de amar e não de lançar fora, não de deitar fora, né? Ou o tempo de aborrecer, como a palavra diz, amém? Então, eu vejo que nós estamos caminhando para isso. E eu tenho falado algo para vocês que é: quem se antecipa governa, né? Então, nós estamos nos antecipando no tempo. Não que nós iremos, de alguma forma, transgredir os protocolos que estão sendo solicitados, mas estamos, sim, dentro daquilo que foi proposto, inaugurando um novo tempo, né? Antecipando um novo tempo. Por quê? Porque eu creio que Deus está nos dando um tempo, um novo ciclo que está nascendo. Amém, queridos? E quando nasce um novo ciclo, nós temos que entender o propósito para o qual este novo ciclo está sendo gerado. Então, eu creio, amados, que Deus estará nos dando um novo ciclo, novos desafios, novos propósitos a partir agora do segundo semestre, a partir da metade desse ano, novos propósitos,
novas conquistas, e nós já estamos aqui 15 dias antes nos antecipando para o que será o segundo semestre de 2020. Deixa eu te dizer, o ano não está perdido, o ano, tudo que nós conquistamos desse ano está sendo computado em favor do reino de Deus, em favor dos projetos ao qual Deus nos confiou, em prol das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Você foi abençoado esse ano, esses 3 meses que você participou aí diariamente dessas lives, que você leu devocionais, isso trouxe crescimento na tua vida? Esse foi um propósito. E eu não sei muito bem como vai ser daqui para diante, até por questões de internet e de outros desafios que encontraremos aqui na Terra, né? Mas eu creio que de alguma forma nós não vamos abrir mão do território que foi conquistado até agora. Amém, queridos? Nós não iremos abrir mão do território e um território que foi conquistado foi a nossa igreja, ela viva agora na rede também. Eu creio que a internet, ela é um caminho, é um caminho sem volta, né? Hoje nós estamos participando dessas lives para crescimento da nossa espiritualidade, da nossa fé, no crescimento na Bíblia, na palavra. Isso é um caminho sem volta, isso nós vamos continuar de alguma forma, talvez num novo tempo, talvez não com tanta intensidade, a intensidade diária, por exemplo, quando nós tivermos a oportunidade de nos reunir pessoalmente, aí nós não vamos precisar fazer tanta live, talvez nós poderemos estar juntos, aí ao vivo, mas o território da live, o território da internet, ele também não poderá ser abandonado de maneira alguma. Da mesma sorte, amados, hoje muitos estão fazendo células online e mesmo depois que as células se tornarem presenciais novamente, o território do online não pode desaparecer. De alguma forma, nós teremos que conciliar, assim como o culto, ele também acontece presencial e online ao mesmo tempo, né? Então, de alguma forma, nós estaremos trazendo tudo aquilo que a gente faz para esse território que é o território da internet. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar poderosamente, ou seja, removemos as paredes do ministério, removemos as paredes da igreja, e Deus está te chamando também nesse tempo para você remover as paredes do teu confinamento. Não que você vai terminar o confinamento, não que você vai parar de estar distanciado das pessoas, mas eu digo, os teus projetos não podem estar confinados. A nossa existência, a nossa pessoa pode estar confinada, ela pode estar resguardada, mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós manifestamos na terra, isso não foi feito para ficar confinado. Amém? Quem está entendendo isso? Então, abre lá, eu quero ler um outro texto com vocês em João 7. João capítulo 7, eu creio que hoje nós vamos fazer uma live um pouco mais rápida, amém? Então não vou tomar muito tempo de vocês nesse horário. Eu também cheguei agora há pouco em Porto Alegre, estou com 1 milhão de coisas para resolver aqui, mas eu não queria deixar de estar para vocês e anunciar essa novidade para vocês, né? Para nós é um passo importante, né? Não que a gente não esteja mais, talvez em alguns momentos, indo para lá, mas a nossa base agora saiu de lá, a nossa base está novamente em Porto Alegre, tá? Nossa base está aqui, inclusive nós trouxemos tudo que tinha lá, nós trouxemos para cá, que faz parte da nossa vida cotidiana, né? Então, João capítulo 7, a partir do versículo 3, diz o seguinte: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, né? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto.
Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Olha que interessante essa palavra, né? Aqui é um conselho, tá? Um conselho aqui dos seus irmãos, né? Dizendo o seguinte: olha, se você quer ser conhecido, né? Então ninguém fica conhecido em oculto. Então mostra ao mundo, manifesta, se tu consegue produzir esses milagres, se tu consegue produzir esses resultados, manifesta-te ao mundo, né? Ele estava dando um conselho para Jesus, mas Jesus diz o seguinte, ó: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. São duas coisas aqui. Ele está declarando que o dele não chegou, mas o vosso sempre está presente. Então, olha só, salvo interpretações diversas acerca desse texto, eu quero dizer o seguinte, que eu entendo, tá? Que nesse momento, nesse tempo presente, é o tempo da oportunidade para nós manifestar aquilo que muitas vezes nós estamos fazendo em oculto, né? Talvez você tenha algumas habilidades na tua vida, talvez você tenha uma chamada na tua vida, talvez você tenha alguns talentos na tua vida e até uma unção, um dom, e você está usando isso em oculto. E aqui eu quero chamar a tua atenção que você, se você tem uma chamada, você precisa manifestar isso para o mundo. Claro que há um tempo para isso, né? Há um tempo de você ficar em oculto, como Jesus mesmo disse que não havia chegado o tempo dele, mas há um tempo também para que você manifeste aquilo para o qual você foi chamado nessa terra. Tem gente que passa a vida inteira como um ilustre desconhecido, uma pessoa reclusa, uma pessoa que está confinada, não no seu confinamento por causa de uma diretriz das autoridades, mas confinada naquilo que nas suas manifestações. Porque o que nós manifestamos sobre a terra? Nós manifestamos exatamente como Deus nos fez. Nós fazemos para manifestar a nossa identidade. Assim como Deus manifestou a sua identidade quando ele fez o homem, a sua imagem, ali ele estava fazendo a manifestação da sua identidade. Também da mesma forma, nós fomos criados para manifestar a identidade de Deus sobre a terra e também manifestar todos os potenciais que Deus colocou na nossa vida. Então eu quero te dizer nessa noite que mesmo que você esteja confinado dentro da sua casa, a manifestação da sua chamada, a manifestação do seu projeto, a manifestação da sua vida, daquilo que você faz, não pode ficar mais em oculto. Chegou o tempo. Presta atenção aí, principalmente o povo da IBN. Chegou o tempo, e essa palavra eu libero como pastor aqui da IBN Porto Alegre. Chegou o tempo de nós manifestarmos aquilo para o qual nós fomos feitos. Não há mais tempo de você ficar em oculto. Não há mais tempo de você ficar confinado no seu projeto. A sua pessoa pode estar confinada, a sua existência pode estar confinada, mas você, o seu projeto, a sua chamada, isso não pode mais ficar confinado. Chegou o tempo, e Jesus diz o seguinte, olha, o meu tempo não chegou, mas o vosso sempre está presente. Então eu quero te dizer, o teu tempo é esse. O vosso tempo é o presente, o teu tempo é o presente. É o momento de você começar, deixar de ser ilustre e desconhecido e colocar para fora a chamada, a tua existência, daquilo que Deus colocou na tua vida, colocou sobre a tua pessoa. Amém? Quem está recebendo essa palavra aí? Amém. Tem gente recebendo e tomando posse aí.
A Thaisa está dizendo, recebo e tomo posse. A Nara está recebendo, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O Rafa está recebendo aí. Amém, Rodrigão. A Cris está recebendo. A Andréia também está recebendo. A Gilmara está recebendo. A Eneida, glória a Deus. Dona Vanilda está recebendo. A Kátia. A Dani, amém. Glória a Deus. A Solange, glória a Deus. Recebendo. Amém. Queridos, sabe por que nós não podemos perder tempo? E tem muita gente perdendo tempo, justamente porque não compreende que há um tempo para todas as coisas. Então, ó, a tia Veraci está recebendo, a Michele, a Ana Paula, a Luizane, o Leandro, glória a Deus, tem bastante gente recebendo. Sabe por que a gente não pode perder tempo? Eu sei que existe o tempo de maturação. Um tempo em que você vai se desenvolver no culto. Mas chega o tempo que você precisa romper. É o tempo do rompimento. Por quê? Porque se você ficar a vida inteira em oculto e não manifestar a sua chamada, você vai chegar no esgotamento e vai morrer. Tem uma planta, tá? Uma árvore frutífera, quando ela produz o seu fruto, ele está verde. E esse fruto verde é o tempo que você está trabalhando em oculto. Está trabalhando e a sua obra não manifestou ainda sobre a terra. Mas depois que você amadurece, chega o tempo de você manifestar, ou seja, o fruto ser colhido. Depois que você amadurece, chega o tempo de que esse fruto cumpra o propósito. Então, esse fruto, para que ele serve? Para alimento? Então, ele precisa ser colhido e ser levado para alimentar alguém, porque esse é o propósito de um fruto. Agora, se esse fruto ele está maduro e ele não é colhido, ele fica no pé, o que acontece com ele? Quem desconfia o que acontece com um fruto que não é colhido? Ele acaba caindo do pé. E depois que ele cai, o que acontece? Ele apodrece. Então tem coisas na vida que nós não podemos, numa intenção de um hiperamadurecimento, chegar a um apodrecimento. Entendem? Então tem projetos nas nossas vidas que a gente não pode amadurecer de tal forma que ele apodreça. Tem o tempo em que você vai sim ficar no oculto, trabalhando e se desenvolvendo. Mas tem o tempo que você precisa romper. Tem o tempo que você precisa sair para fora. E o sentido da palavra eclésia, que representa a igreja na Bíblia, é chamados para fora. Ou seja, há um tempo em que você precisa entrar num rompimento, você precisa sair da casca, você precisa tirar a cabeça d'água, você precisa sair para fora, você precisa sair daquele ponto em que você está eternamente procurando amadurecer algo que já está quase apodrecendo. Então, amados, há tempo para todas as coisas. Há tempo para abraçar e para deixar de abraçar. E depois abraçar de novo. Amém? E quando o tempo se esgota, também aquela oportunidade termina. Então, quando se esgotou o tempo de abraçar, terminou a oportunidade de nós abraçarmos. Agora, quando se esgotar o tempo de deixar de abraçar, também vai terminar esse momento em que você não pode abraçar e você vai ter uma nova oportunidade de abraçar. Então, amados, você precisa discernir o tempo da oportunidade e não ficar tentando amadurecer um fruto eternamente. Ninguém, e aí eu repito a palavra aqui, ninguém que procure ser conhecido em público, contudo, realize seus feitos em oculto.
Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E chegou o tempo, amados, mesmo enclausurados pela nossa condição social hoje, chegou o tempo de nós manifestarmos ao mundo. Como faremos isso? Através da internet. Vamos manifestar ao mundo a nossa chamada. Vamos manifestar ao mundo aquilo para o qual Deus nos chamou. Vamos manifestar ao mundo os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que está sobre nós, as potencialidades. Vamos manifestar ao mundo para que o mundo creia, para que o propósito se cumpra, para que o tempo... E olha... Você pensa assim, não, mas isso esse tempo da oportunidade é eterno. Não sei. E se eles censurar a internet? Não sei o que pode acontecer amanhã. Mas esse é o tempo de você manifestar ao mundo a sua chamada. Eu não sei se amanhã nós vamos ter a liberdade para pregar o evangelho da forma que nós temos hoje. Eu não sei se amanhã nós vamos ter a liberdade de comunicação como nós temos hoje, não sabemos. Quem assistiu às lives sobre a escatologia com o apóstolo Levi, ali percebeu que no princípio das dores vai haver muita perseguição, né? E nós já estamos vivendo, eu creio que nós já estamos entrando nesse princípio das dores, e vai ter muita perseguição. Então esse é o tempo de você manifestar as suas potencialidades através desse recurso. Olha só que interessante, eu vou dizer algo para vocês muito interessante. Parece que nós ficamos distanciados por causa da pandemia e por causa do isolamento, mas eu digo a vocês, eu nunca tive tão próximo de toda a igreja como nesse tempo. Impressionantemente, eu nunca estive tão próximo com toda a igreja como nesse tempo. Eu tenho falado com todos os discípulos da igreja. Eu nunca tive tão próximo, nunca me senti tão próximo, e talvez eu nunca tenha ministrado tanto a tua vida como nesse tempo. Mesmo com a igreja fechada, mesmo sem culto. Então, amados, eu quero que você se antene. Esse é o tempo de você sair da sombra do teu projeto. Esse é o tempo de você sair da sombra da tua timidez e colocar para fora tudo aqui, todas as potencialidades que Deus colocou na tua vida. Chegou o tempo. Eu quero profetizar hoje que chegou o tempo de você romper. Chegou o tempo de você ir para um próximo nível. Chegou o tempo de você ir para o próximo patamar. Não pense que o limite físico é o limite absoluto. O limite físico, ele veio para você pensar que você pode fazer muito mais se você não estiver correndo tanto. Eu vou dizer para você, quem muito se move, pouco produz. Talvez, quando você está naquela correria do dia a dia, parece, e você tem a sensação que você está extremamente produtivo, quando na verdade quem muito se move, pouco produz. Mas agora Deus está te dando um tempo de parar para realmente você se tornar produtivo. Então aproveite esse tempo para manifestar a tua chamada. Aproveite esse tempo para manifestar as tuas potencialidades, porque há tempo para tudo e tudo é formoso, só que os tempos não são eternos. Esse momento e essa configuração, essa liberdade, ela não é eterna. Assim como a liberdade que nós tínhamos de nos ver hoje não temos mais, essa liberdade que você tem hoje não é eterna. Aproveite o tempo, porque a palavra diz que tudo é formoso no seu tempo. Amém? Quem está recebendo essa palavra aí? É a primeira live que faço aqui da minha casa. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Tá travando a internet?
O som está esfarelado? Como é que tá o áudio para vocês e a imagem? Está com qualidade? Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. O pessoal recebendo, a Cris recebendo. Ana Paula disse amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está recebendo muito aí o Carlos Eduardo. Amém. A Cris está ouvindo bem. A Nara, glória a Deus, pastor, tremenda. Está bom, está tudo ótimo. Amém, queridos. Ah, que alegria a gente estar junto, viu? E claro, né, que nesse tempo que nós estamos aqui novamente em Porto Alegre, dentro desse tempo e dos protocolos, provavelmente a gente vai começar a ver algumas pessoas. Amém? Vai ser muita bênção. Vai ser um tempo tremendo, profetizando já um retorno espetacular, em nome de Jesus. Amados, o que eu tinha para entregar para vocês hoje era isso. Amém? Eu quero deixar então essa palavra. Quero deixar essa palavra para você, em nome de Jesus. Estar olhando para este tempo e ter a sua melhor versão. Quer aparecer aqui? Um pouquinho? Dá um oi. Aqui. Oi, gente. Bom estar de volta. Estamos acabadinhos de um dia bem puxado hoje, mas felizes de estar de volta. Tá bom, queridos? Nos vemos em breve, em nome de Jesus. Beijo, amo vocês. Amém. Queridos, então assim, nesse novo tempo que estamos vivendo, você precisa ser a sua melhor versão, definitivamente. E aproveitar da melhor forma, trazendo todas essas tuas potencialidades, né? Apresenta ao mundo para o que você veio nessa terra, em nome de Jesus. Queridos, quem ainda, eu vou orar no fim, tá? Quem ainda não se inscreveu no meu canal, ou perfil no Instagram, é @wpaz, se inscreve lá, no link da minha bio você vai encontrar o canal do Telegram com devocionais que voltarão a ser diários. Eu tô meio atrasadinho por causa dessa correria aí, agora vocês descobriram por que eu falhei ontem e hoje, né? Ontem foi por causa de provas, enfim, também hoje, né? E também essa viagem. Mas pretendo amanhã retomar. Então, devocionais diários e os vídeos, canal no YouTube, link de contribuição, glória a Deus, você vai encontrar tudo lá no link que está no meu Instagram. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada um. Senhor, abençoa com potencialidades e que haja um verdadeiro rompimento, Senhor. Que todos aqueles que estão aqui ouvindo essa palavra possam romper, possam sair da média, possam entrar num patamar diferente. Senhor, que tudo aquilo que está em oculto possa ser manifestado ao mundo, Senhor, todas as potencialidades, todo o propósito, toda chamada possa ser manifestada para a terra. Porque Jesus fala que o nosso tempo está sempre presente. E eu quero profetizar na tua vida que chegou o teu tempo, meu irmão. Chegou o teu tempo. Aproveita o que está disponibilizado hoje. Não chora por aquilo que não está mais disponibilizado nesse tempo. Mas olha para aquilo que está disponibilizado e aproveite da melhor forma, em nome de Jesus. E eu profetizo que Deus vai te levar a grandes conquistas jamais sonhadas. E quando as coisas, entre aspas, normalizarem, você vai ter acumulado experiência, você vai ter conquistado novos territórios, você vai ter aproveitado da melhor forma o seu tempo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Deus abençoe Marielle, Andréa Castro, Ana Paula Ferraz, Rafa,
Felipe Correia, glória a Deus, recebendo, Aninha. Deus abençoe muito. Obrigado pela audiência de vocês. Me perdoe a troca do horário hoje. Arthur, Deus abençoe. Carlos Eduardo, glória a Deus, recebendo. A Marielle recebendo também. Amém, Goretinha. Glória a Deus. Carol, muito obrigado. Dona Vanilda, Kátia, obrigado pela audiência. Rosângela, Cris Volpato, amém. Glória a Deus, amo vocês. Gorete Dias, nós também amamos vocês. Glória a Deus. Thaisa Trindade, Deus abençoe a todos. Tenha um final de noite muito abençoado. E amanhã eu volto. Agora eu vou pensar sobre essas lives, viu? Orem por mim. Eu vou pensar sobre as lives, sobre horários, sobre várias coisas, porque agora aqui em Porto Alegre a minha dinâmica de vida vai mudar um pouco, tá? Então vamos orar aí para Deus trazer a direção certa nesse momento. Deus abençoe. Por hora permanecemos às 19 horas, tá bom? 19 horas amanhã, tá bom? Saudade de todos vocês, diz a Gilmara. A Angelita diz obrigado por esse tempo, pastor. Apesar dos compromissos, cuida de nós com amor. Amém, queridos. Glória a Deus. É uma alegria servi-los em amor. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Fiquem na paz de Jesus.